No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Roberto da Silva, conhecido por todos como Beto, completou 90 anos e faleceu em sua casa, em Vila Santo Antônio, região sertaneja do estado de Goiás. Beto era um homem que, ao longo de sua vida, dedicou-se com paixão à medicina e às pessoas que a praticavam. Beto nasceu na Vila Esperança, em 1930, filho de humildes agricultores. Aos 5 anos, assistiu seu pai morrer em um acidente de trabalho. Essa tragédia marcou seu futuro e lhe deu uma forte vocação pela medicina. Beto estudou medicina na Universidade Federal de Goiás, onde se destacou pelos seus excelentes resultados acadêmicos. Após concluir o curso, em 1956, trabalhou como médico rural, atendendo muitas vezes comunidades remotas da região sertaneja. Em 1970, Beto recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde por seu compromisso com a saúde pública em áreas de difícil acesso. Em 2005, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Goiás, em reconhecimento ao trabalho desinteressado e à prestação contínua de serviço à comunidade. Beto era conhecido também como um grande amador de jardinagem. Ao longo da vida, dedicou-se ao cultivo de flores, árvores frutíferas e hortaliças orgânicas em seu quintal. Seu amor pelo solo e pelos plantios foi a base de sua paixão pela medicina e pela cura natural. Beto era casado com Maria Isabel desde 1957, até o falecimento desta, em 2003. Com ela teve 3 filhos, Pedro, Ana e Clara. A família sempre esteve presente em sua vida, e ele dedicava-se à educação de seus filhos com carinho e paixão. O senhor José Roberto da Silva deixou para a posteridade uma ligação profunda com todos os que conheceu. Sua devoção ao trabalho, sua paixão pela vida e seu amor pelo solo serão sempre lembrados em Vila Santo Antônio e além. Beto é recordado como um médico dedicado, um pai carinhoso e um homem sólido e forte. Seu legado continua a inspirar muitas vidas até hoje. A senhora Maria Luísa da Silva, nascida na pequena vila de Santana dos Meninos, em Minas Gerais, faleceu ontem, depois de uma vida cheia de amor e devoção ao bem-estar de outros. Aos 74 anos, Maria Luísa era conhecida por todos como uma mulher carinhosa e dedicada à causa da educação. Ela foi professora de literatura por mais de 50 anos, tendo alcançado inúmeros prêmios pelo seu trabalho incansável. Em 2015, Maria Luísa recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento aos seus esforços para promover a literatura brasileira entre as gerações mais novas. A senhora também foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural em 2018, por sua contribuição à educação e ao desenvolvimento cultural do país. Nascida numa família humilde, Maria Luísa aprendeu a valorizar o que tinha e compartilhou sempre seu conhecimento com todos aqueles que cruzaram seu caminho. A sua casa era um lar para todos, cheia de toalhas de crochê, páginas amareladas de revistas antigas e potes de goiabada na despensa. A tragédia mais profunda da senhora ocorreu em 1987, quando seu filho morreu em um acidente de carro. Desde então, Maria Luísa dedicou-se ainda mais às crianças, ensinando-lhes que a vida é uma oportunidade para aprender e crescer. Ela foi também uma incansável defensor do meio ambiente e da proteção dos animais, tendo fundado um abrigo de animais em sua vila natal. Maria Luísa adorava cuidar de suas rosas, que floresciam no jardim de sua casa. A vista delas sempre lhe dava força e paz. Ela também era conhecida por sua habilidade em tocar violão e escrever poemas, que compartilhava com seus amigos e familiares. Em seu leito de morte, a senhora Maria Luísa teve o sonho de ver as flores de seu jardim novamente, e conseguiu no último momento, antes de ser chamada para a vida eterna.
Hoje, ela é lembrada pela comunidade como uma mulher amorosa e dedicada, cuja presença iluminou as vidas de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ela será sempre recordada por seu sorriso contagioso, o cheiro de ervas secas na sala de aula e a atitude de se dedicar sem medo ao amor e às artes. Maria Luísa é agora um sonho vivo, uma flor eterna no jardim da vida. Naquele verão de São Paulo, onde a chuva dançava em harmônicos baletes sobre os telhados, nasceu uma espécie de mito chamado Caetano Veloso. Era um tempo de transição, quando o Brasil se agitava contra a corrente, buscando sua identidade perderá na tempestade das décadas anteriores. Caetano, com seus olhos verde esmeralda que pareciam olhar para além do tempo e do espaço, foi uma voz súplica, um grito de liberdade em um país preso por tradições e preconceitos. Ele surgia daquele mundo enigmático e vibrante da Bahia, aquela terra que conhecemos através dos olhos de Iê e Gilberto Gil. A música de Caetano era uma espécie de sonho mágico, um carrossel de cores que se fundiam em uma única composição, como se a natureza mesma tivesse criado a obra. Eles eram hinos de liberdade, canções que falavam de amor e solidariedade, de um Brasil que sonhava com mudanças. Era uma era de revolução cultural, onde o tropicalismo de Caetano tornou-se sinônimo de inovação e desafio à tradição. As músicas foram como seixos que rolam no chão, abrindo caminho para novos rumos na música popular brasileira. As notas de sua guitarra eram tantas quanto as areias do Recife, uma espécie de sonho acontecendo em cada corda vibrante. E a voz de Caetano era tão suave quanto o mar da Bahia, cantando com o sabor de um fruto maduro caindo do seu árvore-mãe. Caetano foi uma força vital naquela época de transformação, um símbolo de esperança e resistência. Ele trouxe para a música popular brasileira uma dimensão mais rica, com influências de todos os cantos do mundo, mas mantendo a essência que é o nosso Brasil. A história de Caetano é a história de um país que sonhou com outro futuro, e ele foi o artista que levou esse sonho ao topo das paradas musicais. E, hoje em dia, quando ouço algumas de suas canções, me sinto transportado para aquela época de mudança e revolução, quando o Brasil se despertou da sua longa estagnação. E a música de Caetano continua tocando, vibrando como uma espécie de coração que não parou de batidas desde aquelas décadas de transformação. E ele continua sendo um ícone do Brasil, uma referência para quem busca a liberdade e a verdade, e a esperança em nosso país. No coração da Bahia, onde o sol derrama sua luz fervorosa sobre as casas coloridas de Santo Amaro da Purificação, Caetano Veloso nasceu, encerrando-se um ciclo e iniciando-se outro. Naquele lugar, onde a simplicidade se torna riqueza e o silêncio abriga harmonias imensuráveis, o destino de um gênio do Brasil estava sendo traçado com pinceladas delicadas. A casa de sua infância era um santuário de sons, onde o canto religioso se confundia com a música popular e as histórias do interior do Nordeste surgiam como balas vibrantes de vida. O menino Aurede percebeu que suas raízes eram mais profundas do que o mar que lambria a costa da sua terra, e que a arte fluía nas veias de sua família como um rio inabalável. A infância de Caetano foi pincelada por melodias e batidas que se misturavam com os sons do vento e das águas. Ele vivia em meio às festas populares, onde o futebol, a música e as tradições locais desfilavam em um cortejo vibrante. A vida cotidiana era uma obra-prima, e ele, com seu olhar sensível, observava tudo com profundidade, como se cada instância fosse um verso de uma poesia maior. Aquilo que nasceu em Santo Amaro da Purificação foi mais do que uma vida, foi uma aventura cultural. A cada dia, o menino Caetano se esculpia com a luta constante de capturar as nuances do mundo que o cercava, e assim, com suavidade e força, sua alma se tornou um berço para a música brasileira. E então, como uma flor abrindo-se ao sol, Caetano Veloso emergiu da sua terra natal, carregando consigo a essência do Nordeste, a força da sua herança e o sonho de uma vida em constante criação. E, com cada nota que cantou, ele desenhava um mapa vibrante do Brasil, onde a música se transformava no alimento mais sagrado das almas. Na terra natal de Caetano Veloso, o sol brilhava com intensidade sobre as areias do Nordeste brasileiro. Nessa juventude quente e ardente, o menino, com olhos verdes e cabelos escuros, despertou aos encantos da música, literatura e cinema. Seu mundo era uma sinfonia de sons, palavras e imagens, que se misturaram em um labirinto feito para ser explorado. Caetano,
como era conhecido por seus amigos e parentes, tinha um espírito insatiável. Ele mergulhou nos estudos com a mesma determinação com que o mar de sua terra natal, a Bahia, se abate sobre as praias. Influentes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes e Tom Jobim, lhe ofereceram um mapa estrelado, iluminado por estrelas que caíram do céu musical. Como uma borboleta que emergiu de uma cocona, Caetano começou a se destacar nos primeiros passos de sua carreira, marcados por parcerias com artistas baianos e o contato fecundo com intelectuais que o estimularam a ousar. Seus olhares, como as pétalas do flor do amor, se abriram ao mundo da arte, sem medo de experimentar, sem medo de ser diferente. No entanto, o vento do mar não sempre soprou suavemente em seus lábios. A repressão política, como o vento frio e chuvoso daquele inverno, cercou a vida de Caetano. Mas ele, como uma árvore que resiste tempestades, conseguiu manter raízes profundas na terra da sua identidade. E foi neste momento de dificuldade que sua determinação e criatividade emergiram ainda mais, consolidando-se como uma voz inovadora e corajosa, capaz de mudar o rumo do Brasil. A música brasileira não seria a mesma sem o som do mar em seus versos, sem a influência da terra que o formou. E Caetano Veloso, como um pintor que escolhe as cores mais vivas do seu palete para criar obras-primas, encontrou no amor pela Bahia e pelo Brasil a fonte de sua inspiração. E assim, com o passar dos anos, Caetano continuou a mergulhar nos estudos da música, literatura e cinema, como um peixe que se aventura nas profundezas do mar, sempre em busca de novas experiências e conhecimentos. E assim, com o passar dos anos, Caetano continuou a mergulhar nos estudos da música, literatura e cinema, como um peixe que se aventura nas profundezas do mar, sempre em busca de novas experiências e conhecimentos. A vida dele é uma melodia, que transborda de amor pela Bahia, pelo Brasil, pelo mundo. E cada nota, cada palavra, é um lembrete de sua luta, de seu sonho, de sua aventura. E, assim, Caetano Veloso continua sendo uma voz inovadora e corajosa, uma presença constante no mundo da música brasileira, como a luz do sol nas areias da Bahia. A vida de Caetano Veloso, a vida de uma espécie de poeta encarnado, é um tesouro que desliza entre os dedos da memória. Começa com um sol nascente sobre a beleza rara do Brasil, o mar, as árvores, a si mesmo. As primeiras palavras de Caetano surgiram naquele canto tão distante e tão próximo, onde o amor pelas letras e pela música tomaram conta de sua alma. E assim nasceu uma lenda, um herói do nosso Brasil, cuja voz levou a força da música para os cantos mais altos do coração. Tropicália, essa obra que se transformou em símbolo, é como um olhar intensivo sobre o Brasil, a exuberância tropical, as cores vívidas e o som que vibra nas veias do país. Já Sampa, essa cidade que parece respirar música, onde as ruas se transformam em palcos e cada cantor é um personagem de uma história única. Caetano se apresentou em palcos maiores do que o próprio céu, onde o sol se esquece para ouvir a sua música. E recebeu reconhecimentos tanto no seu país quanto no exterior, como se a terra inteira tivesse um coração que sentia a beleza de seu som. Mas não apenas isso. Caetano foi uma voz na boca do Brasil, um testemunho da liberdade artística e do pensamento. Ao lado de artistas consagrados, marcou presença em movimentos sociais que fizeram a história deste país. E é assim que Caetano Veloso viveu sua vida, como uma música eterna, cantada com paixão, amor e devoção pelo Brasil, pela liberdade, pela arte. E hoje, suas canções continuam ressonando nas almas dos brasileiros, um tesouro que nunca deve ser esquecido. Caetano Veloso, o sonhador insaciável. A vida de Caetano é uma saga musical encantadora, um poema vibrante escrito à mão com as notas do violão e a voz inconfundível. Ele nasceu na terra da magia, Salvador, onde as cores são mais intensas, os ritmos mais vívidos e o sol brilha como um sonho eterno. Lá, Caetano aprendeu a ouvir a batida do coração do Brasil, a súplica dos seus olhos e a dança dos seus pés. Ele era um menino que sonhava com o céu, uma alma enfeitada por melodias celestes e palavras encantadas. Seus olhos eram vidros de amarelo dourado, wearing underline start assista. Cálices de luz que refletiam o brilho da liberdade, do amor e da poesia. Ele vivia em um mundo onde a música era o sol, a palavra era o vento e o coração, uma floresta viva de sonhos e esperanças.
Caetano foi um pioneiro, um explorador que partiu no mar da música, buscando novos territórios sonoros para sondar as profundidades do seu ser e da sua alma. Ele se aventurou pelo pop, pelo samba, pela bossa nova, por tudo que sugeria uma nota nova, uma palavra diferente, um tom inexplorado. E com isso, ele transformou-se em um artista que abriu caminhos para novas gerações, quebrando barreiras e despertando uma nova consciência artística no Brasil. Seu legado é como a floresta amazônica, imensa, misteriosa, vibrante, cheia de vida e riquezas inexploradas. Ele foi um arquiteto que construiu um mundo com suas músicas e palavras, onde as cores são mais fortes, os sentimentos mais intensos e o amor à arte, uma obrigação sacra. Caetano é lembrado como mestre, um gênio que ensinou a sonhar através da música e da palavra. Ele foi um filósofo que cantava suas verdades, um poeta que falava com as notas do violão, um escritor que compunha sua biografia em cada canção. E ele fez disso uma arte, uma obra-prima viva e vibrante, eternamente renascente em cada nota tocada, em cada palavra cantada. Ele foi um guerreiro que lutou pela liberdade artística, pelo direito de expressar-se, de dizer a verdade e de buscar o sol da inspiração em qualquer hora do dia ou da noite. E ele fez disso uma vitória, uma conquista para si mesmo, para a música brasileira e para todos que acreditam no poder da arte de transformar vidas, corações e sonhos. A vida de Caetano é um poema eterno, escrito em notas douradas e palavras encantadas. Ele é um sonhador insaciável, um artista que vive para compor,